Presta atenção, pessoal. O Jon Jones não vai voltar. Não só isso, mas parece que o Dana White já tá aceitando esse triste destino. Tanto que ele já tá arranjando outro grande combate para a Semana Internacional da Luta. Carlos, que diabo você tá falando? Fica aqui no vídeo porque hoje eu quero debater com você por que o Jon Jones pode perder o seu cinturão nos próximos meses e como o Islam Makhachev pode salvar o UFC preenchendo essa grande lacuna que o campeão dos pesos pesados deixou. Olha lá. Recentemente, semana passada, o Dana White concedeu uma entrevista para a ESPN, onde mais uma vez foi questionado sobre a situação do Jon Jones e do Tom Aspinall. E questionado se essa luta iria realmente sair do papel. E aí o presidente do UFC, que antes estava praticamente garantindo que a luta ia acontecer esse ano e que seria a maior luta da história da categoria, agora em cada entrevista está adotando um tom cada vez mais pessimista. Nessa entrevista em específico, ele continuou enaltecendo o Jon Jones, dizendo que ele enfrenta qualquer um e que agora é só alguns detalhes que precisam ser corrigidos para fechar a luta. Só que aí veio uma grande mudança. Pela primeira vez ele comentou sobre a possibilidade da luta não acontecer e do Jon Jones acabar perdendo seu cinturão. Abre aspas agora para o Dana White. Essa é a maior luta que podemos fazer. Eu sei que os fãs gostam de mexer com o Jones, mas ele não tem medo de enfrentar ninguém e vai lutar contra qualquer um. É só questão de fazer a luta acontecer e esse é o nosso trabalho. Caso contrário, certamente teremos que pensar em tirar o cinturão dele. Se não conseguimos fazer essa luta, seguimos em frente e fazemos outra luta. Porém, na noite anterior, eu estava conversando com o meu pessoal até as 6 horas da manhã e estamos trabalhando em muitas coisas. Há muita coisa realmente acontecendo. Percebe que o Dana White não falou, tava falando com o meu pessoal até as 6 da manhã e tá pra fechar a luta do Jon Jones com Aspinall. Não. Ele falou que tem outras coisas sendo planejadas. Ou seja, ele já tá preparando o terreno. Se essa luta do Jones com Aspinall não acontecer, não se preocupem, porque tem mais coisa pra vir. Pra quem não tá entendendo por que o Jon Jones pode perder o cinturão, é o seguinte, a gente tem um caso onde existem dois campeões no peso pesado, Jon Jones e Tom Aspinall. O UFC já abriu uma exceção pro Jon Jones de não enfrentar o Tom Aspinall porque ele queria fazer aquela luta do legado contra o Stipe Miocic, que muito bem poderia ter sido sua despedida. Beleza, agora que ele já venceu o Miocic e quer seguir carreira no UFC, o que precisa acontecer, o natural que sempre acontece na história do UFC, é o campeão linear enfrentar o campeão interino. Caso contrário, se o campeão linear não puder ou não quiser enfrentar o interino, a solução é muito simples. Tira o cinturão dele e o campeão interino é promovido a linear. Mas será que o Jones vai deixar chegar nesse ponto? Pra falar a verdade, ele já falou sobre isso e disse que se a proposta da luta contra o Aspinall não for tão interessante assim, ele vai sim abrir mão do cinturão. Semana passada, inclusive, o pessoal ficou um tanto ansioso porque ele disse que tinha um grande anúncio pra fazer no seu Instagram. Muita gente achava que ele ia anunciar sua próxima luta, mas na verdade foi só publicidade. E eu também nem fiquei tão empolgado assim. Eu imaginei que se fossem anunciar a próxima luta dele, seria o próprio Dana White fazendo o anúncio, e não o Jones. Nenhum sinal de alerta pra voltar a competir, nenhum sinal que ele tá interessado em lutar com o Aspinall, por enquanto é só o Dana White falando, e a animosidade do Dana White já tá diminuindo. E o problema é que o UFC tava precisando desse combate pra 2025, mais precisamente pra Semana Internacional da Luta. Acontece que esse ano o UFC vai renovar os seus direitos de transmissão ou fechar uma nova proposta. Eles podem tanto renovar com a ESPN ou fechar com outro grande canal, como por exemplo a Netflix. E pra quem não sabe, o acordo atual com a ESPN foi de $1 bilhão. Pra renovar esse acordo ou até duplicar, triplicar ou fechar alguma coisa bem mais interessante com a Netflix, o UFC precisa mostrar o que tem. Tem que mostrar por que vale a pena esse investimento. E como é que o UFC desperta o interesse da ESPN ou da Netflix? Mostrando o que tem no horizonte, quais as lutas que eles estão planejando pra 2025 e que podem atrair grande audiência. Lógico, o UFC tem várias estrelas, tem o Poatan, Islam Makhachev, Khamzat Chimaev e, claro, o Conor McGregor. Muita gente, inclusive, estava suspeitando que o UFC tá guardando o Conor McGregor para somente usar ele depois que fechar a próxima parceria, porque sabem que o McGregor, uma luta do McGregor, é garantido pelo menos 1 milhão de pacotes pay-per-view. Mas sem sinal do retorno do McGregor, a próxima grande aposta do UFC era justamente a luta do Jon Jones contra o Tom Aspinall na Semana Internacional da Luta, a semana mais importante do UFC.
UFC, algo que pelo visto pode acabar não acontecendo, não só pelo que eu falei já nesse vídeo, mas também porque o Jon Jones está participando da gravação de um filme e pode ser que não tenha tempo para fazer um camping completo para enfrentar o Tom Aspinall em junho ou julho. E aí, quem que vai salvar o UFC então na ausência do Jon Jones? O Poatan? Por enquanto, eu acredito que não. Eu apostaria que a grande salvação do UFC vai ser o Islam Makhachev e que na semana internacional da luta veremos Islam Makhachev contra Ilia Topuria pelo cinturão dos leves. Vamos aos fatos. Recentemente também, em entrevista para o The Mac Life, Dana White falou que tem grandes planos para o Islam Makhachev, uma luta em particular que vai elevar o padrão do russo. No peso leve a situação tá muito nebulosa. Arman Tsarukyan não vai receber o próximo title shot depois de ter se lesionado antes do UFC 311 e inclusive já estão surgindo rumores de que ele vai enfrentar o Michael Chandler ou talvez outro adversário no UFC 314 em abril. Ao mesmo tempo, também tá saindo alguns rumores que estão planejando uma luta para esse mesmo card entre Diego Lopes e Alexander Volkanovski, valendo o cinturão interino dos penas. Um cinturão interino que vai ser criado por uma possível subida do Ilia Topuria. Ele mesmo já vinha comentando que sua próxima luta seria no peso leve. Para fechar, Charles do Bronx, que seria o próximo desafiante sem o Arman Tsarukyan, parece que já tá verbalmente fechando uma luta contra Max Holloway pelo cinturão BMF. Por isso, eu tô sentindo que Ilia Topuria vai subir de categoria em breve, por isso que já estão preparando o terreno das duas categorias, e que o grande trunfo do UFC na semana internacional da luta vai ser Islam Makhachev contra Ilia Topuria pelo cinturão dos leves. Um duelo entre campeões. Sem Jones contra Aspinall ou McGregor, eu acredito que essa é a maior aposta que o UFC pode trazer no momento para poder barganhar melhor com a ESPN, Netflix ou outra grande empresa de transmissão. A não ser que o Poatan embrulhe o Magomed Ankalaev em março e consigam fazer uma luta mais interessante para ele, talvez até uma subida para os pesos pesados, algo que eu acho que não vai acontecer tão cedo. Tem também Islam contra Belal Muhammad, que seria mais um duelo entre campeões, mas não há dúvidas que o Ilia Topuria movimenta e muito mais do que o Belal Muhammad. De quebra, nesse mesmo evento da Semana Internacional da Luta, podia botar Charles do Bronx contra Max Holloway pelo cinturão BMF. Na minha visão, eu não queria ver essa luta entre Islam e Topuria agora. Por mim, deixava os dois estabelecerem melhor seus reinados no peso leve e pena para poder fazer essa luta acontecer. O Islam nem tanto, ele já tá bem estabelecido, mas o Topuria, apesar de ter batido Volkanovski e Holloway, só tem uma defesa de cinturão. Talvez se esperar mais um pouquinho, deixar ele, sei lá, com umas 4 defesas, 3 defesas de cinturão e fazer esse confronto entre campeões, a luta ficaria bem maior. Ah, Carlos, mas e se o Topuria perder no meio do caminho? Ah, então não era pra acontecer. Mas eu entendo também a necessidade da empresa, que inclusive pode aproveitar de uma nova rivalidade que tá surgindo no MMA. Uma rivalidade geopolítica que agora tá ganhando força no esporte. Eu tô falando de Geórgia contra a Rússia. Merab Dvalishvili já ceifou o Umar Nurmagomedov e agora o Ilia Topuria pode acabar ceifando o Islam Makhachev. A Geórgia pode ser o grande pesadelo do clã Nurmagomedov em 2025. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.